Vamos falar da Dexos Participações, DEXP3, cotação atual de R$ 11,34, últimos 12 meses valorizou mais de 65%, muito bom, PL de 6,65, bem interessante, P sobre VP de 1,54 e o dividendo de 2,38%. Aqui você vê a tendência do papel no último ano, de alta como você está vendo, ou seja, R$ 1.000 investidos nele há um ano, incluindo o reinvestimento de proventos, você teria hoje R$ 1.663,11, um excelente retorno. Em termos de rentabilidade real, que é quando você desconta a inflação, você vê aqui no último ano só retorno positivo, alta de mais de 58% para um ano. Lembrando, né, que o que aconteceu no passado não é garantia que vai ocorrer novamente no futuro, mas é só a título de informação. E você comparando aqui com o subsetor de químicos, você vê que o PL está bem descontado em relação ao subsetor, o P sobre VP também está descontado em relação ao subsetor e está pagando mais dividendos do que a média do subsetor. 3 pontos positivos para o papel. Em termos de margem líquida também, a margem está acima da média do subsetor, que é muito positivo, e o payout está abaixo da média do subsetor, que também é muito positivo. Você quer que esteja pagando um payout menor do que a média do subsetor, mas pagando bem. Essa margem aqui e esse payout de 30,97% me fala que esse, pelo menos indica, né, de forma forte, que esse dividendo de 2,38% é sustentável e teria até um espaço se eles tivessem interesse por um aumento de dividendo. Nada grande, tá? Não ia chegar, por exemplo, na minha opinião, a 5%, mas poderia aumentar alguma coisa assim. Quando você faz o checklist do investidor, você vê que o papel tem mais de 5 anos de bolsa, ele apresentou lucro nos últimos 20 trimestres, o ROI está acima dos 10%, nos últimos 5 anos apresentou crescimento de receita, a empresa está com a dívida menor que o patrimônio, apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos e é bem avaliada pelos investidores. Os pontos de atenção, ele não é uma empresa que faz parte do Oba-Oba, então a liquidez média diária está abaixo dos R$ 2 milhões por dia. A empresa já deu prejuízo fiscal e não vem pagando mais de 5% de dividendos por ano nos últimos 5 anos e, como eu falei antes, não acredito que vai ocorrer. Aqui você vê os dividendos da empresa atual de 2,38%, nos últimos 5 anos de 2,79%. É possível de manter essa média de 2,79%, tá? Destaca aqui para 2022, que pagou bem acima dos 5%, mas eu não acredito, por exemplo, novamente, opinião pessoal, que vai chegar aos 5%, deve ficar na casa dos seus 2,5% realmente. Comparando o papel nos últimos 2 anos com os índices do IBOV e do IPCA, você vê que ele, investido há 2 anos nesse papel, você teria um retorno superior a 21%, enquanto o IBOV acima dos 24% e o IPCA acima dos 11%. Ou seja, R$ 1.000 investidos nesse papel há 2 anos, você teria os R$ 1.211, bem em linha, como você está vendo aqui, com boa parte dos índices, ganhando de uns, perdendo de outros, mas também aí dentro da média. E em termos de liquidez média diária, R$ 709 mil, é uma liquidez baixa, com tag along de apenas 80%. Né? Você quer que o tag along esteja nos 100%. Em termos de volatilidade, 41 contra 15 é uma volatilidade alta, mas quando você considera que a liquidez é de apenas R$ 709 mil, é uma volatilidade até interessante, está sob controle. Em termos de preço-alvo, você vê que os analistas indicam R$ 13 de preço-alvo, ou seja, um potencial de alta de mais de 14%, com um único analista acompanhando o papel com sentimento positivo para o mesmo. O que é até uma surpresa, né? Porque normalmente você não tem analista acompanhando o papel com a liquidez média diária tão baixa. Em termos de análise técnica mensal, que é a de mais curto prazo, você vê que as médias móveis estão com recomendação de compra forte e os indicadores técnicos também com indicação de compra forte. Em resumo, do ponto de vista da análise técnica, compra forte.